Salve, salve! Você que chegou aqui agora no nosso canal Latitude 10, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, já faço aqui o convite para que você se inscreva. Estamos na nossa terceira aula, tá? De Geografia e História de Rondônia para o concurso da Polícia Civil. Hoje vamos falar um pouco mais de História. Nas duas últimas aulas, que eu vou deixar os cards aqui, tá? Nas duas últimas aulas nós falamos de Geografia, propriamente dito. Agora a gente vai dar uma pausa em Geografia para falar de história. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de conquista, de colonização, de ocupação da Amazônia pelos espanhóis e pelos portugueses, tá? E discutir algumas situações, algumas coisas que são relevantes para o edital da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí que a gente já volta. Muito bem, então vamos lá. Vamos aqui para nossa aula e a gente vai começar com esse esqueminha aqui que eu preparei para vocês. Olha só, esse esqueminha ele é para facilitar a sua vida, caro concurseiro, que tem muito tempo que você saiu do ensino médio, né? Você não lembra muito da história como um todo, os períodos, o que aconteceu, mas tem uma linha do tempo que é muito importante você compreender. Você tem que aprender isso aqui e ponto final. Você tem que entender esses períodos aqui, que é o período colonial, tá? O chamado período colonial, o Império e a República, tá? Então nós temos esses três períodos aqui para a gente falar de história do Brasil como um todo. E a história de Rondônia, tá? Ela vai acontecendo nesses períodos. Aí no período colonial a gente vai ter ali, ó, do ano de 1500, tá? Até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil, ok? O que é esse período colonial? Esse período colonial é quando nós éramos governados, né, e colonizados pela metrópole, a metrópole portuguesa. Então foi ali durante os séculos, eu coloquei aqui o século XV, né, porque a gente conta ali 1500, mas entre os séculos XV, XVI, XVII, XVIII e século XIX. Então, observe o seguinte, nós tivemos um longo mesmo período colonial no Brasil. Aí eu trouxe aqui a bandeira, né, a primeira bandeira ali, que marca esse momento, e a última bandeira, tá? Aqui tem várias bandeiras aí, só para a gente entender melhor. Então, o período colonial, ele é marcado por aquele processo de busca de especiarias, né? As drogas do sertão, as grandes navegações. Todo esse período colonial, ele vai acontecendo, ele vai sucedendo ali várias atividades econômicas dentro da Amazônia e na colônia, a colônia do Brasil, né? Que é a colônia de Portugal. Nesse período também nós temos o ciclo do ouro, nós temos muitas informações, muitas coisas que acontecem. E aí nós temos o período imperial, o Brasil Império, que vai de 1822 a 1889. Percebam que é um período muito mais curto da história, né? Já que o período de império do Brasil de Dom Pedro I e Dom Pedro II, ele é encerrado ali em 1889 por um golpe militar, né? E aí ele aconteceu no século XIX, tá? No século XIX. Gravem bem essa parte de séculos, tá? E compreenda bem esses períodos pelos séculos. E aí nós temos o Brasil República, que ocorre de 1889, tá? Até o período atual. Claro que a República ela é subdividida em vários momentos. Nós temos a era varguista, nós temos o período de JK, nós temos a ditadura militar de 64 a 85, nós temos o período de redemocratização, que é de 85 para cá. Então nós temos muitas coisas que aconteceram na República. A República a gente pode subdividir em vários temas, em vários momentos também. Mas o que você precisa entender é que a República começa ali no final do século XIX, tá? No finalzinho do século XIX, perdura por todo o século XX e o século XXI, tá? Então, é isso que nós temos aqui no Brasil para a gente entender, para a gente compreender e não mandar mal na hora da prova. Período colonial, tá? Império e a República. Você precisa entender quando que cada um desses aconteceram, porque só de entender isso aqui, para a história, só de entender isso aqui, você já consegue matar várias questões, tá? Várias questões de geografia, de História e Geografia de Rondônia, tá bom? Então fica muito ligado nesse período. Eu vou depois deixar aqui o contato, tá? Na nossa descrição. Esse livro aqui é o livro que eu estou usando como base, tá? Para a aula de hoje.
ele é um dos livros que eu estou usando como base. Esse livro aqui é do professor Célio Leandro, que me entregou esse livro essa semana, tá? Ele estava passando por aqui por Paraná, ele é lá de Porto Velho, e ele montou esse material que é próprio para concursos, tá? É um material específico de história de Rondônia para concurseiros. Então, quem quiser adquirir, eu vou deixar aqui na descrição o contato do professor, tá? Para vocês entrarem em contato com ele. Um outro livro que eu estou usando é esse aqui, ó, Rondônia, uma História. Esse livro aqui é do professor Alex Paletó, tá? Eu também tenho algumas informações que eu tirei aqui desse livro. É um livro que eu já tenho há mais tempo e ele também traz algumas informações bem importantes, tá bom? Então eu vou deixar aí o contato dos dois professores, se vocês quiserem aí entrar em contato com eles e adquirir o material. Lembrando que eu não tenho material, o pessoal sempre me pergunta, eu não tenho material de História e Geografia de Rondônia, eu sempre uso materiais de alguns professores aqui do estado que eu julgo serem professores muito bons, materiais muito bons que nós já temos aí que a gente pode repassar essa informação para vocês, tá? Seguindo então, bom, quando a gente fala da história de Rondônia, da história da Amazônia, da história do Brasil, a gente vai remeter nesse processo da vinda dos europeus, né, para a América. A gente tem que lembrar que a Europa se lança, né, alguns países europeus, principalmente Portugal e Espanha, se lançam aos mares, né, aos oceanos, em busca de novas rotas, né, expandir o comércio, era um processo ali de mercantilismo, né, o nascimento do processo de globalização e do capitalismo, tá? E aí começam a expandir, aumentar os lucros, né, objetivando ali aumentar os lucros das suas metrópoles, e principalmente era uma época em que a riqueza se era dada pela metalização, tá? Era dada pela metalização. E a partir de então, eles começam a buscar metais preciosos pelo mundo afora, principalmente o ouro e a prata, tá? E aí, nesse contato entre o europeu e esse novo mundo, né? Esses primeiros contatos não foi um contato muito amistoso. A princípio, sim, muito amistoso, mas depois a coisa começa a mudar um pouquinho. E ali tem um trecho que fala assim, ó, que nesse primeiro contato estima-se que tinham mais de 80 milhões de pessoas na América e em 150 anos depois esse número caiu para 3 milhões e meio, né? Grande parte foi dizimado por doenças trazidas pelos europeus ou por expropriação de seus territórios, né? Mortes, um verdadeiro genocídio que aconteceu na América com relação a esse processo de ocupação pelos europeus. Então, os europeus aí, quando chegaram à América, eles tinham seus objetivos, só que os nativos que viviam aqui não haviam percebido de primeiro esses objetivos, né? Então, nesse primeiro contato, houve ali uma excitação da imaginação de ambos os lados, né? Os primitivos, eles acreditavam que se tratava do retorno de seus deuses, né, em forma de homens, né? E os europeus, por sua vez, no seu imaginário, eles pensavam que ali era povoado por monstros, né? Nesse mar tenebroso, essa coisa toda que não se tinha uma visão de como que era o mundo fora da Europa, fora ali do Oriente Médio, etc. Então não se conhecia muito o que era a América, então pairava muitas mitologias, tá? No entanto, esses indígenas eles começaram a perceber, só que tardiamente, né, a cobiça dos europeus e que aquelas pessoas violentas, injustas, não poderiam ser os seus deuses, né, que teriam vindo do céu. Então isso cai por terra e aí começa, de fato, um processo aí de embate entre esses dois povos, né, os nativos e os europeus, vamos colocar assim. E é claro, acabaram, portanto, sendo praticamente destruídos pela força bélica dos europeus, já que os europeus tinham armas, né, possuíam tecnologias muito mais avançadas do que as tecnologias que os povos nativos possuíam. Então, para o europeu, aquela visão do paraíso e do bom nativo também já tinha caído, né? Ele se desfez e no lugar ficou aquele índio feroz, aquele índio selvagem, né? Incapaz de ser civilizado. Então, na visão do europeu, esse índio era marginalizado, ele não podia, né, em hipótese alguma, ser uma pessoa civilizada. São duas visões de dois povos diferentes, tá? E aí entra em cena a igreja, né? Levando a evangelização aos selvagens. A igreja tem papel fundamental nesse processo, que a gente vai discutir mais adiante, que a gente vai falar outras coisas aqui, mas lá na frente a gente vai ter uma parte só para falar aí da igreja, o papel da igreja nesse processo aí de colonização. Bom,
E aí esse encontro ele se deu como? Quem foram as primeiras pessoas, né? Quem chegou aqui primeiro, quem já estava, né? A gente já sabe que existiam vários grupos indígenas, vários troncos linguísticos dentro da América, vários povos muito desenvolvidos, como os incas, os astecas, que tinham um desenvolvimento muito forte, tanto da engenharia quanto... Enfim, e os europeus quando chegaram, né? O genovês Cristóvão Colombo, foi um dos primeiros a chegar em 1492, né, a serviço da coroa espanhola, e aí esse novo mundo ele era descoberto, né, ele era descoberto pelos espanhóis, enquanto os portugueses estavam ali conquistando o Oriente, né, as rotas comerciais com a Índia, com a China e assim por diante. E logo os portugueses começaram a questionar, olha, tem algo errado, essas conquistas espanholas, né, o mundo ele não é só dos espanhóis, e aí eles vão ser... entrar em um acordo, né, que resulta, tá, no Tratado de Tordesilhas, tá? No Tratado de Tordesilhas, olha ali na imagenzinha, tá? O Tratado de Tordesilhas, ele é uma linha imaginária no meridiano de Tordesilhas a 370 léguas, tá, do arquipélago de Cabo Verde, que dizia que as terras a leste, tá, a leste pertencia a Portugal e as terras encontradas a oeste pertencia à Espanha. Então, fica esse tratado entre esses dois países para evitar uma situação de guerra entre esses dois países, eles entram nesse acordo e por aí vai. E aí, em 1498, nós temos ali o português Duarte Pacheco Pereira, que navega o litoral brasileiro, ele chega ao que hoje nós conhecemos como Pernambuco, né? E aí ele vai rumo ao norte e chega a navegar no rio Amazonas ainda no mesmo ano. Então nós temos aí vários conquistadores, vários navegadores que começam a chegar, europeus, tá? Que começam a chegar na região. E aí temos várias outras expedições que vão acontecendo. Então, Duarte Pacheco, né, em 1498, e em 1499, nós temos o Vicente Yanes Pinzon. Ele sai da Europa nesse ano, né, ele chega ao Brasil em fevereiro de 1500 e ele descobre, então, a foz do Amazonas. Inclusive, Vicente Yanes Pinzon, que era filho do vice-rei da Espanha, ele batizou, né, o rio Amazonas como Santa Maria del Mar Dulce, ou Mar Dulce, porque, né, Mar Doce em espanhol, porque eles perceberam que não se tratava de um oceano, né, de uma baía ou de algo assim, mas sim propriamente da foz de um grande rio, tá? Em 1524, Aleixo Garcia percorreu o Vale do Guaporé com destino ao Peru, né, um conquistador espanhol que estava transitando por ali para procurar prata, né, principalmente a prata e o ouro na América Espanhola. E em 1541, nós temos uma grande expedição muito importante que é de Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana, tá? Esses dois foram os responsáveis pela queda do Império Inca, tá? Esses dois camaradas aí foram os conquistadores do Império Inca, eles derrubaram os monarcas um a um até conquistar toda aquela região e favorecer para que a Espanha recolhesse a prata e o ouro de toda essa localidade da América Espanhola, onde hoje nós temos o Equador, o Peru, né, a Bolívia, essa região toda. E aí eles organizaram uma expedição pelo rio Amazonas. E é nessa expedição, inclusive, que nasce a lenda das Amazonas, né? Que eles narram, o padre Gaspar de Carvajal, ou Carvajal, né? Ele narra um conflito que ocorre ali próximo ao rio Tapajós, na foz do rio Tapajós, com indígenas, né? Com mulheres guerreiras montadas em cavalos, que era uma lenda grega, e eles acabam trazendo isso para a Amazônia. Na verdade, eles foram atacados por grupos indígenas da região e eram homens, né? Homens, acredita-se que eram índios com os cabelos compridos, homens mesmo. Então, Amazonas, que significa sem seio, né? Eles acreditavam que eram mulheres que retiravam os seios para garantir, para ter mais força, uma coisa toda muito mitológica. E é nessa viagem de Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana que surge então esse nome Amazonas, tá? Surge aí o nome Amazonas para nossa região. Em 1560, outra expedição chefiada, né, por Pedro de Urso e Lupe Aguirre, saindo de Quito, no Equador, eles refazem a expedição de Orellana e Pizarro. Bom, o que essa galera queria? O que eles estavam procurando? Eles estavam procurando o país de Canela, né, que acreditava-se existia uma localidade perdida que tinha muita canela, que era uma especiaria da época, né, que hoje a gente tem em casa e nem liga para isso.
e que era muito caro. Eles estavam procurando ouro, eles estavam procurando prata, eles estavam procurando indígenas para escravizar nas minas de prata no Peru. Então eles estavam procurando isso, era o que eles procuravam, riquezas e o Eldorado, né? A cidade perdida, a civilização perdida no meio da floresta, aquela coisa toda das lendas de Marco Polo, lá da Grécia. Então os caras pegaram umas lendas lá da Grécia e trouxeram isso para o atual. Aliás, a Amazônia até hoje é vista dessa maneira. A Amazônia até hoje é vista por alguns aventureiros que acreditam em algumas mitologias de cidades, civilizações perdidas no meio da floresta. Nós temos sim muitas cidades que ficaram perdidas, né, de civilizações antigas na floresta amazônica, mas são apenas cidades, como qualquer outra cidade em qualquer outra localidade do planeta, né? São vestígios de civilizações que existiram aqui na nossa região. Não tem nada de coisas douradas, ao que se parece, não tem nada assim tão grandioso quanto essa busca incrível que eles tinham aí no século XVI e século XVII. Bom, e aí nós temos o itinerário dessa expedição, olha só, da expedição de Francisco de Orellana, tá? E Gonzalo Pizarro, que era Francisco Gonzalo Pizarro, tá? E esse itinerário saindo de Quito, tá? De Quito, no Equador, até a foz do que hoje a gente conhece como o Rio Amazonas. Então eles fizeram um trabalho de navegar os rios da Amazônia no sentido de oeste para leste, tá? Na bacia do Rio Amazonas, e chegaram até a Europa, né? Dali eles rumaram para a Europa e falaram, olha, a gente não encontrou muita coisa não tinha muita coisa que se encontrar, tá? O que vale é que essas expedições, a maioria delas terminaram em tragédias, tá? Muitas tragédias humanas, perda de vidas humanas por causa das intempéries locais, o clima, os mosquitos, ataques de indígenas, né? Os povos da Amazônia muito territorialistas e assim por diante. Então, quando os indígenas começam a perceber essas intenções europeias, eles começam também a combater os europeus dentro da região. Bom, a gente viu aí os conquistadores espanhóis, né, que estavam em alta, né, na Amazônia, e os portugueses, né, o que eles estavam fazendo nesse momento que eles não apareceram aqui na Amazônia? Onde eles estavam, o que eles faziam nesse período? Eles estavam muito ocupados com suas rotas, né, suas possessões no Oriente, e além do mais, eles estavam ali bem estabelecidos no litoral do que hoje é o Brasil, né? Principalmente o litoral nordeste e o litoral ali do que hoje é parte do sudeste também. E para fazer o quê? A exploração do pau-brasil e posteriormente, né, essas áreas foram destinadas aí ao plantio de cana-de-açúcar, né? Ao plantio de cana-de-açúcar que a gente conhece bem da história. Então os portugueses estavam ali simplesmente nesse momento, tá? Simplesmente nesse momento eles estavam preocupados com essa porção aqui do nosso litoral, o que hoje é o litoral brasileiro, tá? E, portanto, para os portugueses a Amazônia não tinha um grande interesse, mas isso começa a mudar, tá? Isso começa a mudar no contexto da União Ibérica, tá? No contexto da União Ibérica. O que acontece? O que é essa União Ibérica? Dom Henrique, que era o rei de Portugal, ele morreu em 1580 e ele não deixou herdeiros. Na verdade, foi uma questão ali de não ter filhos ou o filho morrer, etc. E essa pessoa não deixou herdeiros. Seu sobrinho, que era o Filipe II, era o mais próximo na linha sucessória, ele era rei da Espanha, né? E ele então assume o seu lugar. Os portugueses não gostaram nem um pouco disso, mas Portugal continuou existindo como nação, mas governada por um rei da Espanha. Então é um momento que a gente conhece como União Ibérica, tá? A união da Espanha e Portugal em um reino só. Então assim a gente tem um contexto muito importante dessa ocupação, porque os dois territórios ali da colônia, eles eram divididos, um lado para Portugal, né? A porção leste para Portugal e a porção oeste para a Espanha. Só que no contexto da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, esse tratado que dividia, né, esses dois locais, essas duas partes da colônia, ele deixa de fazer sentido. E aí começa a mudar os interesses dos lusos brasileiros que estavam aqui no Brasil, né, os que já viviam por aqui no que era a colônia do Brasil, e também dos portugueses que estavam em Portugal. Eles começam a falar, olha, já que agora é uma união, a gente pode então fazer, né, fazer uma divisão, uma nova divisão dessa colônia. Então,
Eles dividiram o que hoje é o Brasil em dois estados, o estado do Maranhão, tá? O estado do Maranhão, que se estendia do Ceará até o Amazonas, e o estado do Brasil, que inclui os demais territórios. Então, era dividido para Portugal, nesse momento, a colônia em duas colônias diferentes. Portugal sempre tratou a Amazônia como uma colônia totalmente diferente. E a parte do Brasil era aquela parte da produção da cana-de-açúcar, era aquela parte que nós temos ali depois a descoberta do ouro, e isso vai vir depois para essa região da Amazônia. Mas aí começa uma corrida luso-espanhola para a exploração das drogas do sertão, o guaraná, o anil, a salsa, a parrilha, o urucum, a noz, o pau-cravo, o gergelim, cacau, baunilha e a castanha do Pará. Esses produtos eles eram produtos muito importantes na economia da Amazônia nesse período. E, é claro, os portugueses não queriam ficar de fora. E entra também em cena, o que eu falei para vocês, né, que a gente vai falar ainda, a igreja para amansar os indígenas. Esse termo mesmo, amansar os nativos da região, que era visto pelos europeus, pelos portugueses e espanhóis principalmente, como selvagens, tá? Então, a igreja entra em cena aí, tem um papel muito importante nesse processo. E olha, esse interesse de Portugal na Amazônia, ele começa a ganhar força, principalmente ali em 1616, quando Francisco Caldeira Castelo Branco, ele é incumbido da função de construir o primeiro forte português em terras amazônicas, que a gente conhece hoje como Forte do Presépio, tá? Que marca o primeiro núcleo urbano na Amazônia. Onde hoje é esse forte, onde foi esse forte, ele está lá até hoje, é a cidade de Belém do Pará, tá? A cidade de Belém do Pará, que foi chamada ali de Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, depois foi reduzindo o nome até se tornar Belém. E qual foi a estratégia? Para que se construiu esse forte? Para expulsar, foi um processo ali de expulsão de estrangeiros. É por isso que no Brasil nós falamos praticamente 100% português, né? Tem as línguas nativas, nós temos várias outras línguas no nosso território, mas a língua oficial aqui é o português. Por quê? Porque Portugal deu conta de expulsar os franceses, os holandeses, os ingleses da sua colônia. Então houve a expulsão desses povos que saíram atrasados no processo de grandes navegações e eles ficaram meio que marginalizados nesse processo. Então eles começaram a invadir essas posses portuguesas e espanholas pelo mundo, tá? É por essa razão, por exemplo, que a Guiana Francesa, né, até hoje é um departamento ultramarino da França, né? É como se fosse ali um estado francês aqui na América do Sul. E eles ficaram com esse território. E a Guiana, né, e a Guiana, a outra Guiana que foi colonizada pelos ingleses, nós temos o Suriname, que foi colonizado ali pelos holandeses. Foram territórios que eles conseguiram ainda manter nesse processo. Então, dessa maneira, Portugal, construindo esse forte ali em Belém do Pará, onde hoje é Belém do Pará, né, Portugal consegue controlar a foz do rio Amazonas. Ou seja, quem entra e quem sai, né, da Amazônia. Então, facilitou muito para os portugueses esse controle do território. A gente tem que lembrar que não existia avião, não existia ônibus, não existia trem, não existia nada nesse período. Tudo era via aquática, né? Via hidrovias, pelos rios, navegando os rios com barquinho a remo, né? Então, existia uma dificuldade muito grande de penetração na Amazônia e ela se dava simplesmente, unicamente pelos rios, tá? Principalmente pelos rios. E nesse momento, colocando um forte na foz do maior rio, da maior bacia, era muito mais fácil controlar, então, esse território. E, claro, começou, então, Portugal a financiar o processo que a gente conhece como bandeirismo, tá? E nós temos uma figura muito importante, que é a figura de Pedro Teixeira, tá? As entradas e bandeiras, elas foram ali processos e expedições que elas penetravam o interior com vários objetivos. Prender, né, buscar indígenas para a escravização, drogas do sertão, em busca de ouro, de prata, né, de metais preciosos, e também marcar a presença portuguesa na Amazônia, né, colocando bandeiras, escolhendo locais para fortificações, etc. E Pedro Teixeira, em 1637, ele foi incumbido, né, ele é considerado por os portugueses o conquistador do Amazonas, do rio Amazonas, ele foi incumbido de sair de Belém, do Pará, até Quito, no Equador. E ele marca a presença portuguesa, a presença oficial portuguesa
na Amazônia. E ele vai fundando vilas, né? Ele sai com muita gente nessa comitiva, ele vai fundando vilas, povoados, ele escolhe locais para as futuras fortificações, nós tivemos várias fortificações dentro da Amazônia. Ele estabelece, então, limites territoriais entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa na Amazônia, na porção mais ao norte, tá? E essa expedição ali, ó, saiu com 47 canoas, 70 soldados, 1.200 índios flecheiros para essa expedição chegar até lá. A viagem durou cerca de 1 ano, tá? E nesse processo, então, ele foi fazendo tudo isso, cumprindo todos esses objetivos. E aqui a gente tem um mapinha que mostra bem, tá, essa União Ibérica e esse bandeirismo de Pedro Teixeira, tá? Essa União Ibérica e esse bandeirismo. Nós temos ali a Belém do Pará, tá? E nós temos lá Quito do Equador e essa linha vermelha, aonde nós temos o trajeto percorrido por Pedro Teixeira em 1637. Tudo bem? Olha, muita coisa, né? Então, vamos lá, que a gente vai passando o tempo. E aí nós temos em 1640, olha, a gente está ainda lá no século XVII, né? Em 1640, os herdeiros de Dom Henrique, eles recuperam o trono português, tá? E acaba esse período de aliança entre os reinos de Portugal e Espanha. Calma lá, um adendo aqui. Os portugueses que estavam aqui no Brasil, eles perceberam que a União Ibérica não ia durar muito. Eles perceberam que a coisa não estava indo bem. Então eles se aproveitaram disso para financiar essas bandeiras, essas entradas, justamente para garantir maior território para os portugueses aqui na colônia. Aí, quando isso acontece, os portugueses, né, luso-brasileiros já haviam consolidado a ocupação na Amazônia com o processo de bandeirismo. Mais tarde, aproveitando dessa fragilidade de fiscalização das fronteiras, não era muito bem demarcado, né? Isso vai até a República, uma questão muito importante, essa questão de demarcar fronteiras na Amazônia, essas possessões, tá? E aí, eles se aproveitam disso e com uma outra situação que São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil, que hoje a gente conhece como São Paulo, né? Entra em decadência porque os seus habitantes não conseguiam ali plantar cana-de-açúcar, o solo não era muito bom, e eles começam a fazer comércios de outras coisas, bandeiras e entradas. Como assim? Surge essa figura de Antônio Raposo Tavares. Eles começam a sair em busca de indígenas, de especiarias, indígenas para escravizar, né, para trabalhar forçado, e especiarias e vender isso, criando praticamente uma empresa mesmo desse processo. E o Antônio Raposo Tavares, ele foi muito importante porque ele delimita esse território mais a oeste para os portugueses. Ele praticamente diz assim, olha, isso aqui é dos portugueses. E ele, em 1648, ele desceu o rio Tietê, tá? A bacia do rio Tietê, na então Vila de São Vicente, com destino aos sertões da Amazônia, né? Passando pela bacia do rio Paraguai, né? Ele vai cruzando essas bacias hidrográficas. E ele passa, olha lá o trajeto que ele faz, ele vai fazendo um trajeto do qual nós temos praticamente o contorno, olha só, praticamente o contorno do que é o atual território do Brasil. Antônio Raposo Tavares, então, ele faz essa expedição que durou aí um bom tempo, se não me engano, 2 ou 3 anos, foi um longo período, muitas pessoas morreram nessa expedição, e esses sobreviventes que chegaram até Belém, tá? Belém do Pará, esses sobreviventes que chegaram até Belém do Pará, eles chegaram muito doentes, exaustos, e tem algumas lendas que falam que Pedro Teixeira chegou tão assim diferente com a fisionomia, tudo tão debilitado que nem mesmo seus parentes e seu cachorro reconheceu, tá? Então tem toda essa história também. Bom, e aí a gente vai falar agora da questão da igreja, né, que tem papel fundamental. Mas, professor, não caiu missões jesuíticas no edital? Não caiu, tá? Mas isso tem papel fundamental no processo aí de ocupação e para você entender como é que foi a relação dos portugueses com os indígenas da região. Bom, durante o século XVI ocorreu a reforma protestante na Europa. Então a Igreja Católica ela perdeu o espaço ali e ela começa a perceber que ela precisava sair dali e procurar outros locais, né? Não sair, né? Mas se fixar, se colocar em outros locais para garantir, né, o seu poder. Então ela cria essas companhias religiosas com objetivos, né, de levar a fé cristã aos novos mundos, ao povo selvagem, não civilizado. Então é essa a ideologia que se propaga nesse período. E aí Inácio de Loyola, ele cria
a Companhia de Jesus em 1534, olha só. E a partir de então, os soldados de Cristo são enviados à Amazônia com o objetivo de catequizar os indígenas. Eles também começam a explorar a economia local. Eles tinham toda uma legislação que favorecia isso, tá? Uma legislação da coroa portuguesa. E os portugueses estavam muito interessados nessas companhias religiosas na Amazônia. Por quê? Porque iam amansar os nativos para que favorecesse o processo de exploração do território. E aí, em 1669, os padres Manuel e Garzoni fundam um aldeamento no que hoje é a foz do Rio Amazonas, né? Do Rio Madeira, desculpa, do Rio Madeira, que é onde hoje surgiu, onde nós temos o núcleo ali da cidade próxima à cidade de Parintins, no Amazonas. Eles fundam ali o primeiro aldeamento, tá, de missionários. Em 1723, nós temos a primeira missão no que hoje é o estado de Rondônia, né? Liderada pelo padre João Sampaio, tá? Missão de Santo Antônio do Alto Rio Madeira, na atual vila de São Carlos, que é um distrito de Porto Velho hoje. E em 1728 eles fundaram a missão de Santo Antônio das Cachoeiras, onde nós temos hoje a hidrelétrica de Santo Antônio, tá? E a comunidade ela foi destruída pelos nativos em 1748, tá? Os nativos não eram muito a favor desse processo de evangelização aqui no território deles. Então, alguns grupos eram bem hostis em relação a essa entrada da igreja, a entrada dos portugueses, enfim. E aí nós temos várias situações que a gente precisa analisar. Nós tínhamos os índios de repartição, como que esses índios eram tratados nesse processo todo. Esses índios, chamados índios de repartição, eram os índios livres, tá? Em oposição aos escravos, eram todos aqueles que aceitavam ser descidos, os descimentos, sem oferecer resistência armada. Os missionários chegavam, olha, vamos ali, a gente vai viver num aldeamento ali, vocês vão ganhar proteção e tal. E eles iam, basicamente era isso, tá? E aí nós tínhamos as tropas de resgate. O que eram as tropas de resgate? Eram expedições armadas, tá? Realizadas pelas tropas de resgates. Como que funcionava? Tinha o objetivo de fazer uma troca comercial entre grupos indígenas, tá? E portugueses, que eram grupos considerados aliados dos portugueses. A gente sabe que os territórios dentro da Amazônia eles eram bem delimitados entre os povos nativos, e alguns povos eram inimigos uns dos outros. Os portugueses se aproveitaram disso. E aí, se um inimigo capturava o outro, e esse inimigo era a favor dos portugueses, os portugueses compravam esse prisioneiro, tá? Salvava ele e por quinquilharias, né? Facões, essas coisas assim, e levava esse prisioneiro para algum aldeamento para trabalhar como trabalho forçado, escravizado. Então, esses índios que eram resgatados eram chamados índios de corda, tá bom? E aí nós tínhamos o processo de guerras justas. Portugal baixou um decreto, né, que, olha, essas expedições armadas, esses índios que invadem os territórios também, essas expedições que poderiam invadir os territórios deles, como que vai funcionar isso? E as guerras justas, elas funcionavam de certa forma como um controle que Portugal tinha sobre o território e que garantia para Portugal, vamos dizer assim, uma certa justificativa para a ocupação. O que eram consideradas guerras justas? Quando que poderia, né, de acordo com essas leis de 1611, quando os nativos atacavam e roubavam os colonos portugueses aqui, já era considerado guerra justa. Olha, atacou a gente, podemos atacar de volta. Se os nativos se negassem a ajudar os portugueses na luta contra outras tribos ou na defesa de suas vidas, guerra justa. Se fossem contra o cristianismo, impedindo a pregação do Santo Evangelho e o processo missionário, poderia já concluir que esses indígenas poderiam ter seus territórios invadidos, né, e ser mortos. Se os nativos se aliassem a outros povos europeus, como os holandeses, os franceses, os ingleses e aí por diante, guerra justa também, porque eles seriam traidores, então poderiam ser considerados aí um processo de guerra justas. Então os portugueses criaram esse mecanismo para favorecer o processo de ocupação e também, claro, por sua superioridade bélica, claro que eles venciam a maioria desses povos. E os cabos das canoas, nós tínhamos uma divisão muito forte dentro da Amazônia, né? Que era o encarregado de dirigir essas primeiras expedições de exploração da mão de obra indígena. Usava tudo isso para a coleta das drogas do sertão, assim como a função de remeiros
daria à coroa de Portugal o entendimento de que seria um processo de criação de uma legislação que melhor controlasse o processo de exploração das riquezas, e aí em 1611 foram implantados então esses sistemas de chefias, tá? Para controlar melhor esse processo aí de ocupação. E aqui nós temos um mapinha, tá bem ruim, mas dá para a gente entender como essas missões religiosas foram sendo implantadas, tá? Foram sendo implantadas aqui na Amazônia. Nós temos os franciscanos, os mercedários, os carmelitas e os jesuítas que ficaram nessa porção mais ao sul da Amazônia, tá? Os jesuítas, inclusive, criaram muitos problemas para a coroa portuguesa e também problemas com essas outras ordens religiosas. Eles disputavam territórios, né? Por quê? Porque eles exploravam a mão de obra indígena, todos eles faziam isso, exploravam a mão de obra indígena e se tornaram potências econômicas, tá? Então eles começaram a comprar e a trabalhar, botar esses indígenas para trabalhar na coleta das drogas do sertão e vender essas drogas, né, para os mercados consumidores. Então eles começaram a acumular riquezas dentro da Amazônia. Isso começa a incomodar a coroa portuguesa, tá? E aí esse regimento das missões em 1686 foi baixado pelo rei de Portugal. Ele dava o direito da tutela dos índios, né, capturados aos missionários portugueses, e certificava o direito de posse de 20% dos escravos à coroa. Então, os missionários ficavam com uma parte e a coroa portuguesa ficava com outra. Maravilhoso para o processo de ocupação que os portugueses queriam dentro da Amazônia, né? Com essa tutela, os missionários tinham o direito de aculturar e doutrinar os índios de acordo com os seus interesses. A gente tem que lembrar que os missionários eles tinham um controle ideológico sobre os indígenas, né, por causa dessa conversão, catequização, etc. Já os portugueses eles tinham controle pela força, tá? Os portugueses, os colonos, eles controlavam mais pela força. E esse regimento das missões ele durou 7 décadas, e aí Marquês de Pombal, vindo com uma outra forma de governar, separando o Estado e a religião, né, foi expulsando os jesuítas da Amazônia, porque estava ocorrendo ali uma concorrência de poder. Isso é muito importante, começa a incomodar a coroa. Então, Pombal instituiu o regimento, né, do Diretório dos Índios. Esse regimento previa colocar o índio de uma certa forma como súdito do rei de Portugal, e não mais na condição de escravo, tá? Então, essa é a relação que a gente tem dos indígenas nos primeiros contatos dos 2 primeiros séculos, até o 3º século aqui na Amazônia com os portugueses, né? No século XVI, século XVII, século XVIII. Isso vai mudar somente lá no século XIX que isso começa a mudar um pouco, mas ainda continua uma relação muito conflituosa. E aí nós temos uma outra expedição que a gente precisa falar aqui, que ela é muito importante para nós aqui de Rondônia, que foi a expedição de Francisco de Melo Palheta, em 1722. Francisco de Melo Palheta, ele chefiou uma expedição científica pelo Rio Madeira, né, a fim de estudar esse rio. Os objetivos, é claro, eram muitos, né, descobrir possíveis riquezas, fazer relato detalhado da flora e da fauna, perceber se haviam invasores na região, né, serviu para alertar os portugueses da presença de invasores próximos ao Rio Madeira, na bacia do Rio Mamoré, né. Palheta também faz os primeiros registros das dificuldades de se transpor as cachoeiras, as corredeiras do Rio Madeira, né? Ele batizou o rio como o Rio das Madeiras. Alguns portugueses já chamavam o rio como Rio das Madeiras, mas ele foi lá e batizou, né? Os nativos chamavam de Rio Caiari, por isso que a gente tem muitas empresas aqui em Rondônia com esse nome, Caiari. Caiari que significa Rio do Amor, né? E mostrou aos jesuítas espanhóis que o Rio Guaporé era o limite. Ele chegou lá no aldeamento ali de jesuítas espanhóis no Rio Mamoré e ele falou assim, olha, ali no Rio Guaporé é o limite entre os territórios da coroa de Portugal e de Espanha, vocês não podem invadir. Ok. Ele foi bem corajoso em fazer isso, inclusive. Então, Francisco de Melo Palheta, ele fez essa expedição e trouxe muita riqueza de detalhes sobre o que hoje é a região dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira. Ok? Olha só. E aqui a gente vai para uma questão que da Politec, né, do ano de 2022, né, para o cargo de perito da banca Sebrasp, que traz um pouquinho dessa parte de história. Essa banca Sebrasp, essa parte de história, eles são muito tranquilos, eles não cobram coisas assim absurdas. O que você precisa entender, o que eu falei lá no comecinho do vídeo, é aquela parte de divisão, né, do período colonial, império e república. E aí tem ali a questão, que inclusive é a questão 1 dessa prova. Cerca de 6 anos antes
de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, o território que viria a ser chamado de América foi dividido entre 2 países da Península Ibérica, por meio do Tratado de, letra A, Ayacucho, letra B, Santo Ildefonso, letra C, Madrid, letra D, Tordesilhas e letra E, Petrópolis. Bom, tranquilo aqui, né? A gente sabe que o Tratado de Petrópolis, que a gente vai estudar mais à frente, ele foi bem depois, e o único tratado que a gente estudou até agora aqui foi o Tratado de Tordesilhas, que dividia realmente a América entre essas 2 potências ibéricas. Então, o Tratado de Tordesilhas é uma questão muito tranquila. Percebam que não é uma coisa assim absurda que eles geralmente cobram uma coisa muito suave em história de Rondônia nesse contexto aí de ocupação, tá? Mas você precisa saber um todo, ter uma visão geral para que você mande bem aí na prova. Tudo bem? Bom, pessoal, fico por aqui. Eu espero que vocês tenham aí gostado da aula, gostado do conteúdo, tá? Das explicações. E a gente vai se ver nos próximos vídeos aqui com conteúdo de História e Geografia de Rondônia aqui para o Latitude 10. Não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar nosso vídeo, de deixar o nosso joinha e também comentar aí se você ficou alguma dúvida, alguma situação que você precisa ainda tirar com a gente aqui, tá bom? Fico aqui e meu até logo para vocês e bons estudos.